Bom, agora vamos dar uma olhadinha dentro dessa nova demonstração, como é que nós vamos colocar acessar o nosso banco Firebase a partir da aplicação, incluindo a configuração de bibliotecas adicionais para a aplicação, para que ela possa acessar o serviço do Firebase, do Real-Time Database, porque ela foi configurada até agora somente para os serviços básicos, para toda a base do Firebase que já estava disponível. Nós temos a console aqui novamente do Firebase, e em todos os produtos disponíveis, todos os serviços disponíveis, nós temos um link aqui, o Go to Docs, que é altamente aconselhável que vocês deem uma olhadinha lá de vez em quando. E clicando aqui no Go to Docs, nós temos a documentação do Firebase, tem o Get Started, Firebase by Platform, e vamos escolher aqui para Android, que é onde a gente está, que é o nosso caso de desenvolvimento. E nós temos uma série de informações aqui dentro sobre como colocar todos os dados aqui dentro do Firebase, os SDKs e todas as dependências. E aqui nesse passo 4, quando ele pede para adicionar o SDK do Firebase para a aplicação, ele também fala que você tem que acrescentar o módulo, o SDK básico do Firebase, mas também tem que se preocupar com as dependências dos produtos Firebase que você está usando, os produtos em particular que você está usando naquela aplicação. Vou clicar no link aqui, e aí nós vamos para essa tabela de produtos, onde cada um dos produtos disponíveis no Firebase é citado, e ele tem uma biblioteca que pode ser potencialmente diferente. No Real-Time Database, nós temos essa biblioteca aqui, que eu vou copiar, e colocar agora dentro do meu exemplo e aqui no Build Gradle da aplicação, do app, que é onde nós já havíamos colocado esse outro item aqui. Então, tu pode citar um implementation. Deixa eu deixar isso daqui. Copiar esse item aqui, não achei nesse teclado, e colocar eu acho que eu estou com o teclado configurado de forma errada, só me deem um instantinho aqui que eu vou alterar isso. Ele demorou um pouquinho mais, mas conseguiu colocar aqui a API que nós precisamos, e essa é a API que está disponível lá na documentação. E uma vez que eu acrescentei o SDK do Real-Time Database, nós temos que dar um sync, e aí nosso aplicativo, nossa app, vai estar com as APIs disponíveis para poder executar. O Gradle está rodando, está sincronizando, deve terminar em seguida. E daí ele pode começar a usar os objetos disponíveis dentro da API na nossa ActivityMain. Basicamente o que ele vai ser fazer alguns acessos rápidos ao nosso banco, e o primeiro passo para fazer isso é ter uma referência ao banco de dados. Então a gente já pode começar a colocar isso aqui dentro, e você pode observar que os objetos do Firebase já estão disponíveis aqui. Então já estão, o Gradle rodou realmente, ele já consegue buscar essa informação para você. E na realidade o que nós precisamos aqui é um Database Reference. Database Reference, que é do com.google.firebase. Esse Database Reference, vou colocar aqui como private. Ref1, ele tem que ser obtido a partir do Firebase Database. Então, Firebase Database .getInstance.getReference. O método getReference ele pode se referenciar a qualquer nível dentro da hierarquia do documento que você tem dentro do Firebase. Dentro do banco de dados, daquele banco de dados NoSQL que nós temos dentro do Firebase Real-Time Database. Como eu não coloquei nenhum parâmetro aqui dentro, ele está se referenciando agora, na realidade, ao nó raiz. Então ele está diretamente conectado ao nó raiz. Qualquer coisa que eu coloque aqui dentro
ele vai ser inserido dentro da raiz. E nós podemos usar um comando simples aqui, dentro da referência 1, ref1, ponto, como o child. O child, ele pede um parâmetro que é o path string, na realidade é a chave pela qual você vai se referenciar ali dentro. Então eu vou colocar aqui como child um valor teste 1. E o child ele só vai funcionar, só vai aplicar alguma coisa realmente quando você setar um valor para ele, quando você der um set value. Você não pode criar um child sem um valor dentro do real-time database. Esse valor ou pode ser um valor direto, então como nós vamos criar aqui, eu vou criar um child com um value, então vai ser um parzinho key value basicamente. Ou posso criar um child com outro child dentro, ou com outro child dentro, mas em algum momento o último child vai ter um value. Porque na realidade o value de um child pode ser um novo child. Assim como um valor dentro de um documento de JSON pode ser um subdocumento, um outro documento ali dentro. E esse documento tem que ter alguma coisa dentro e pode também conter outros subdocumentos. Então é uma extensão até bem grande ali dentro. Mas em algum momento você vai ter que ter um set value setado aqui dentro. Então, valor de exemplo. E o que nós vamos fazer vai ser executar esse código, só que eu vou deixar a console do Firebase à mostra aqui do lado, para que vocês possam ver ela executando. E que isso vai acontecer. E para mostrar a parte real-time do banco de dados, que é o fato de que enquanto eu estiver executando aqui, ele vai mostrar o resultado aqui na console logo em seguida. Então está minha app aqui pronta para rodar, eu vou executar ela. Não tem nada na interface da app, percebam. Ele só vai obter uma referência para o banco de dados e vai setar um valor ali dentro. Então, assim que eu executar, eu não sei nem, acho que ele não vai nem mostrar aqui o emulador, mas na realidade prestem atenção aqui nessa tela, que ele vai colocar isso disponível ali para mim logo em seguida. Está executando, lançou o aplicativo, deve estar rodando no emulador daqui a pouquinho, e já apareceu aqui o valor teste para a gente. Então você já tem o valor teste, e perceba que ele apareceu e piscou aquele verde, aquele amarelo, lembra? Um amarelo no nó raiz, dizendo que ele tem que ser atualizado, que ele precisa de uma atualização. E executou realmente, ele está mostrando isso aqui dentro do som do meu computador. Deixa eu baixar o volume um pouquinho aqui. Assim que ele executou, ele mostrou o nó raiz como amarelo e mostrou como verde esse valor teste 1, que é o valor de exemplo. Ele já mostrou isso rapidamente. Então ele é simples em colocar esse tipo de coisa. E da mesma forma que eu criei esse ref child aqui, eu posso criar algumas outras coisas, como por exemplo, eu posso criar um child que seja de alunos, por exemplo, como nós criamos lá diretamente no banco de dados, e dentro desse child eu não vou colocar um valor diretamente, vou colocar um outro child como se fosse o valor. Então aqui dentro eu coloco um outro child. Esse child aqui vai ser, a gente tinha colocado lá o 1001, que era um dos alunos, e aqui dentro novamente eu vou colocar um outro child. Eu posso colocar child até uma sequência quase infinita, mas em algum momento eu vou ter que citar um valor aqui dentro. E em programação, pelo menos, eu seto um valor, seto uns valores, por exemplo, o nome, que eu vou setar aqui, e daí eu tenho que usar um outro comando para setar na mesma árvore, no mesmo nó da árvore, mesma folha da árvore, mesmo ramo, eu tenho que setar um outro valor, como por exemplo, a idade do aluno, ou coisas assim. Então eu tenho o código ali dentro e vou colocar um novo child, que é o nome. E aqui para o nome eu vou usar finalmente o setValue, que vai ser o fulano de tal. Eu já comentei outra linha, agora é só executar. E ele vai finalmente rodar e vai acrescentar mais um valor dentro do do raiz do meu banco de dados. Instalou e já executou aqui dentro novamente. Eu tenho um aluno 001 e esse aluno 1001 tem um valor lá dentro que é o nome fulano de tal. Eu posso criar mais campos aqui dentro, então numa próxima linha eu posso criar um alunos child 1001 pro child idade, setar a idade do aluno, depois setar o curso que ele faz e coisas assim, mas convenhamos que isso vai acabar sendo
um pouquinho lento e não vai ser exatamente assim tão pragmático em termos de programação, tão prático em termos de programação. Uma outra coisa que você pode fazer é, em vez de setar um valor simples com uma string, um integer, uma herança de objects, percebam que o setValue ele recebe um object, recebe uma herança de object, você pode criar um tipo, como ele recebe uma herança de object, você pode criar uma classe sua, um model, um pojo. Esse pojo vai dar the object, em última instância, porque o raiz da cadeia de herança de Java é a superclasse object, então todo mundo herda de object, e você vai poder incluir um tipo um pouco mais complexo ali dentro. Como exemplo, eu vou criar aqui dentro do meu package padrão um pojozinho, um model, e a gente estava mexendo com a disciplina lá, então eu vou criar alguém chamado disciplina model. Ok? E aqui no disciplina model eu vou colocar 3 campos simples aqui, um private string, o nome da disciplina, mas vou chamar de título aqui, não exatamente a descrição, um private string, o código da disciplina, até porque você pode ter um código que seja Java primária, mas tem um código dentro do curso. Nós vamos ver também aqui nesses exemplos como fazer um acesso baseado em uma chave em particular, uma chave criada. E finalmente aqui um private integer carga horária, carga, que eu posso colocar aqui dentro. Como um pojo, ele tem 2 necessidades. Ele tem que ter um conjunto de campos que sejam acessíveis por método setGet ou campos que sejam públicos. A especificação é um pouco variada nisso, mas é bem, na verdade, interessante que você pense nisso com os campos setGet. Então, venho para o generate e vou colocar os getters e setters. Marco todos os campos aqui e ok. E uma outra coisa que eu tenho que gerar é um construtor default para ele. Também posso usar o generate para isso. Generate, um constructor, select none, e tem um construtor. Isso aqui já é um modelo que segue a especificação de um Java Bean, que é um pojo, um plain old Java Object, mas tem todos os atributos externados com setGet e tem um construtor default. Agora, dentro da minha main activity, eu posso criar isso daqui diretamente como se fosse uma disciplina de forma geral. E tem um ponto interessante de que eu estou usando uma referência aqui que é direto para o raiz do objeto. Então eu poderia muito bem criar aqui uma child inicial que fossem as disciplinas. Eu vou até criar inicialmente com uma child disciplina 001, por exemplo. E o setValue dessa disciplina vai ser uma instância daquela classe que eu acabei de criar. Eu vou criar a classe aqui. Disciplina model disc1 igual a new disciplina model. Aqui na disciplina model disc1 set o código dela, que if33b disc1.set o título da disciplina, que seria redes de computadores 1 e disc1.set carga para 80 horas semanais. Lembrando que Java já faz algum tempo converte entre a classe primitiva, o tipo primitivo e a classe wrapper e vice-versa automaticamente. Então eu coloquei um int ali dentro, que é um literal inteiro, ele já tornou-se um integer quando foi incorporado dentro da classe. Criei isso daqui e a minha disk está disponível, então eu posso colocar aqui dentro o disk1. E perceba que isso aqui vai acabar criando 2 coisas. Primeiro que vai criar um ramo chamado disciplinas. Dentro desse ramo chamado disciplinas eu tenho uma child, tenho um nó,
que vai ser o nó 001, a disciplina com código 001, com a chave 001, e dentro dela eu vou ter um set value que vai ter todos esses campos que eu criei aqui. Então vamos executar e ver como é que isso aqui vai acontecer. Estou dando build e logo isso vai ser alterado aqui no banco. Percebam como é rápido isso. E assim que nós vimos isso acontecer aqui, ele fez de forma rápida. A rede está rodando surpreendentemente bem agora, nesse momento. Inclusive é bom nem falar muito antes que ela comece a ter problemas, né? Mas ao mesmo tempo que eu enviei os dados, o Firebase já enviou um alerta para todos os possíveis listeners que estão conectados a ele. E você consegue rodar isso de forma adequada. Então vamos abrir aqui. E eu tenho o 001 com todos os campos que eu criei. A carga, a carga, que é um tipo numérico, o código, que é uma string, e o título, que é uma string. E eu posso criar quantos mais eu quiser aqui dentro, baseado nesse meu pojo. Essa é uma facilidade da API que é bastante interessante. E isso é um ponto que acaba diferindo em relação ao Cloud Firestore, porque no Firestore você tem que criar um map que tenha lá os seus valores de chave e chave-valor, a última vez que eu vi a API. E, evidentemente, isso, provavelmente eles vão trazer, vão colocar esse tipo de facilidade ali também, mas o fato de você poder usar seus pojos aqui dentro torna esse processo bem mais simples. Aí você altera o pojo, pode fazer uma alteração. Se você setar novamente esse mesmo objeto, então eu quero que a disciplina de redes de computadores, eu achei que ela está com muita carga, eu vou colocar para 64 horas somente. Como eu vou fazer um child com set value, child disciplinas, com o mesmo child 001, e vou setar novamente um objeto, ele vai na realidade alterar esse objeto para mim. Eu estou setando novamente, mas ele vai alterar. Vamos executar aqui. Está rodando. E percebam que ele alterou só esse ramo aqui. Vocês perceberam isso? O amarelinho, vocês podem voltar ao vídeo caso queiram confirmar, o amarelinho foi só aqui na carga. E claro, em todos os níveis que estão aqui para cima. Então eu dei um alerta específico nisso. Você pode fazer as alterações usando o objeto também, de forma adequada. Tem outros métodos de alteração também lá na apresentação, vocês podem usar à vontade. Tem um ponto que é interessante aqui, agora que nós já estamos trabalhando com essas disciplinas, nós estamos trabalhando diretamente só nesse ramo. Então a gente poderia considerar, por exemplo, que essa aplicação aqui, ou pelo menos esse ponto da aplicação, fosse concentrado em trabalhar com a disciplina, com as disciplinas de forma geral. Como eu estou trabalhando só com as disciplinas, eventualmente vai começar a ficar um pouquinho incômodo o fato de eu ter que fazer a child disciplinas toda vez. Porque se eu tenho um módulo do meu aplicativo que está tratando só de disciplinas, eu poderia ter uma referência direto para esse ramo de disciplinas, sem que eu precise ficar repetindo esse prefixo cada vez que eu vou trabalhar com um ramo em particular. Um outro ponto que é interessante é o detalhe de que, como eu tenho minha referência, meu get reference é para o raiz direto, eu recebo os alertas de qualquer coisa que aconteça no raiz. Então, se eu mexer com os alunos, essa referência aqui recebe um alerta. Se eu mexer aqui com esse valor teste, a referência recebe um alerta. Recebe um alerta se eu tiver declarado um listener para ela, né? E o listener acontece para referência. Você adiciona o listener para referência. Dessa forma, você pode acabar recebendo um volume grande de alertas que não são necessários, alertas desnecessários, levando em conta que eu esteja trabalhando somente com a disciplina aqui, e potencialmente eu tenho um tráfego de rede que também é desnecessário. Eu estou criando uma carga maior em cima do meu próprio Firebase, do próprio Real-Time Database, e estou criando uma carga maior em relação aos dados que eu estou tratando dentro do meu dispositivo móvel. Pode ser que eu acabe pagando, que o meu usuário, bem na verdade, acabe pagando com isso, com o plano de dados que ele tem. Então seria interessante que tivesse uma referência específica para as disciplinas. E eu vou fazer isso daqui, criando uma referência aqui dentro. Então a sintaxe é basicamente a mesma, é um database reference, disciplinas ref, que vai ser igual à minha referência que eu tinha anteriormente, o ref1.child da disciplinas. Agora a minha referência a esse banco de dados se baseia somente e especificamente em cima dessas disciplinas.
E com a referência conectada com a disciplina, eu não preciso mais usar esse ref1 aqui com o child disciplinas, eu posso usar diretamente o disciplinas ref ponto child, na verdade já tinha o child ali, eu só vou repetir. Então eu deixei esse meu código um pouquinho mais simples. Vou criar aqui a disciplina 002, por exemplo. Eu vou chamar isso daqui F42B. Redes de computadores, vou colocar banco de dados 1. Com a carga 80. Gosto bastante da aula, né? Vamos executar aqui. Ele vai criar mais uma disciplina aqui. Criou o 002, deixa eu fechar os alunos aqui. Criou o 002, então já tem aqui uma outra disciplina, banco de dados 1. Eu posso criar mais disciplinas aqui à vontade, quando eu quiser. Vou criar mais uma aqui, IF50, em vez de bancos de dados, orientação a objetos, 34 horas, e é o código 003. E eu executo aqui. Perceba que a gente está fazendo uma execução aqui extremamente manual, né? Eu estou basicamente manipulando o banco registro de forma remota, mas eu estou criando todos esses dados disponíveis aqui dentro. Tem um ponto que você já deve estar começando a perceber que está sendo bem incômodo, que é o fato que cada vez eu tenho que trocar disciplina e eu tenho que escolher um código para isso, eu tenho que colocar ele de forma adequada aqui dentro. Não existe uma regra definida sobre isso, somente recomendações, mas eventualmente o seu sistema, o seu programa pode precisar dessas chaves ditas chaves reais. Você pode criar chaves específicas e trabalhar com essas chaves, não há nenhum problema com isso. Mas eventualmente você quer somente criar chaves que sejam automáticas, uma next key somente, um gerador de chaves, e deixar depois a manipulação dos valores, algumas buscas sendo feitas dentro do próprio objeto. Quando você quer, e acho que isso está lá na transparência também, trabalhar com uma chave que é gerada automaticamente, você não usa o método child, mas sim usa o método push. Usa o método push em cima daquela referência em particular, e o push também tem um set value. Então você coloca esse novo valor baseado no push. Ele vai gerar então uma chave, que é uma chave aleatória, e nesse sentido ele se parece com o MongoDB, porque ele cria uma chave hexadecimal, um tanto quanto longa até, mas que daí tem uma chance de colisão muito pequena. Então eu vou colocar uma outra disciplina aqui ainda, vai ser IF21H, orientação a objetos, objects, sistemas distribuídos, 104 horas de aula, e eu vou dar o push dessa disciplina, ele vai criar para mim essa nova disciplina aqui no banco, mas com um código que é um código que não escolhi, um código que foi gerado de forma aleatória. Então eu vou diminuir aqui os outros registros. Eu tenho esse código M68, é um código criado de forma totalmente aleatória. E aqui dentro eu tenho os dados que eu coloquei, a carga, o código e o título dos sistemas distribuídos para que eu possa buscar. Então eu consigo fazer esse acesso, essa gravação de forma adequada sem nenhum problema. Bom, isso aqui era só para mostrar como é que você manipula os registros, como é que você busca esses registros, como é que você insere os registros. Logo na outra demonstração a gente vai ver como é que nós coletamos os registros, buscamos esses registros, usando os listeners para isso, e também algumas consultas específicas baseadas nas chaves disponíveis. Tudo bem? Até lá!